amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao seu, ao nosso canal Hora Teológica, para trazer essa dica de leitura maravilhosa aqui, a pedido dos inscritos, tá? Alguns inscritos que viram o nosso review. E um dos unboxings tinha essa obra aqui, né? Que eu vou apresentar para vocês, o Evangelho segundo João, comentário, tá? Do Johannes Bettler, da Edições Loyola, tá? Mais uma dica maravilhosa. Mas antes de a gente entrar no sumário aqui, deixa o teu like, ok? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, nos ajuda a estar divulgando o nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, no Instagram, no Telegram, no Facebook, para que o canal venha a crescer e que o YouTube venha ver que o canal é relevante, que o nosso trabalho é relevante e importante para você, tá bom? Para que possamos alcançar outras pessoas a terem acesso a boa literatura bíblica e a bons comentários bíblicos, a boas obras bíblicas, ok? Vamos começar para dar uma olhadinha nessa obra? Pois bem, vamos lá, irmãos. Sabendo que é uma obra de peso, uma obra acadêmica, tá? É um comentário maravilhoso. Eu vou apresentar para vocês o sumário, a gente vai fazer uma pequena leitura aqui de alguns trechos, tá bom? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Para ter acesso à leitura mais fácil. Isso vai ficar bom para vocês. Se vocês quiserem pausar, tá bom? Fica melhor para vocês darem uma olhadinha aqui. Vamos lá? Aqui, ó, prefácio, apresentação da tradução em língua portuguesa. Encaminhando. Introdução, natureza peculiar do quarto evangelho, estrutura, finalidade, unidade literária e fontes, origem histórico-religiosa, autor, lugar e data de composição, o texto, canonicidade, atualidade, nossa exegese. Mais à frente aqui. Exegese. A palavra de Deus entra no mundo. Você vê um texto aqui, referência do lado. O prólogo, o testemunho de João Batista, a vocação dos primeiros discípulos, o primeiro sinal de Jesus em Caná, a primeira Páscoa, a purificação do templo, o diálogo com Nicodemos em Jerusalém, Jesus na Judéia, novo testemunho do Batista, Jesus na Samaria. Isso aqui é lindíssimo. O texto que eu separei para a gente dar uma pequena lida aqui. Linda essa parte do diálogo e como ele interpreta o diálogo com a mulher samaritana. Aqui, ó. Jesus na Galileia. O segundo sinal de Jesus em Caná, na Galileia. Aí vem, Jesus se revela ao seu povo. Jesus na festa das semanas, a Páscoa na Galileia, Jesus na festa das tendas, Jesus na festa da dedicação e sua retirada do além Jordão. Jesus é caminho da paixão. Ressuscitação de Lázaro, a decisão de matar Jesus, a última Páscoa, a unção em Betânia, a entrada de Jesus em Jerusalém, a chegada dos gregos, retrospecto da obra de Jesus e último apelo à fé. O adeus de Jesus. Aqui, ó. Você tem aqui, ó. Vou dar uma pausa, tá bom? Fica mais fácil para vocês olharem. O lava-pés. A designação de Judas e sua saída da ceia, a transição para os discursos de despedida, o primeiro discurso de despedida, o segundo discurso de despedida, o terceiro discurso de despedida, a oração de Jesus em sua despedida. Vamos para a última parte. A hora de Jesus, paixão, morte e ressurreição. A detenção de Jesus e o processo dos judeus, o processo romano contra Jesus, crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o relato da Páscoa, as aparições de Jesus aos discípulos. Epílogo, Jesus, Pedro e o discípulo amado. Índice de referências bíblicas. Bíblia. Eu guardei aqui para vocês essa primeira parte que a gente vai dar uma leitura. Origem histórico-religiosa. A questão da origem histórico-religiosa do Evangelho segundo João não se deixa responder para o Evangelho como um todo. As matérias acolhidas neste são demasiadamente diversificadas. Por isso, aconselha-se distinguir os diversos gêneros literários dentro do quarto Evangelho e examinar para cada gênero o fundo histórico-religioso. Basicamente, pode-se distinguir entre matéria narrativa e matéria discursiva no quarto Evangelho. Acresce o prólogo como gênero próprio, como seu fundo histórico-religioso particular. A matéria narrativa mostra, em geral, bastante contato com tradições e textos bíblicos
Isso vale para os relatos joaninos de vocação e de milagre, bem como para o relato joanino da paixão, morte e ressurreição. Sobretudo, os relatos de milagre têm interesse histórico e religioso, e como sinais interpretados, mantêm íntima conexão com a matéria discursiva. Os relatos de milagre em João demonstram bastante parentesco com relatos correspondentes à tradição sinóptica. Uma dessas histórias, a da cura do filho do funcionário régio, João 4, 46, 54. Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil. Ali. Tem um paralelo direto num relato análogo da matéria comum de Mateus e Marcos atribuída à fonte que, Mateus 8, Lucas 7. Outras duas histórias de João ilustram que cegos veem e coxos andam, a saber, a cura do paralítico em João 5:1 ao 9, parte B, e do cego de nascença 9, 1 ao 7. Interessante é dizer que a parte crítica, a parte crítica literária, alguns críticos, a própria teologia liberal, ela aponta que o Evangelho de João, como sendo um evangelho diferente, destacado, não entra na parte sinóptica, e é praticamente quase que uma invenção. Isso a teologia liberal vai dizer que muita coisa de João ali é descartável, porque para reconstruir o Jesus histórico para eles, é interessante somente de Marcos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, por causa também que João diviniza Jesus, a questão dos milagres, só que esquecem de uma coisa. Lucas também tem relatos, é o evangelho que tem mais relatos de milagres. Até porque o público-alvo de Lucas, sabemos que era um público que era grego, até que pela questão que Lucas estava escrevendo, algumas particularidades, mostram muito, por ele ser médico também, ele estava focando demais o termo Jesus que cura, o Jesus que livra o povo dos seus pecados, que traz o conforto, o consolo, no caso natural, no caso através da medicina. Então esse é o enfoque. Mas quando vai colocar para João, o Evangelho de João, fazer essa comparação, nós vemos que João não é só diviniza. Lucas também traz relatos de milagres, na qual a teologia liberal muitas vezes diz que é uma invenção do Evangelho. O próprio Evangelho de Mateus também vai focar, também Marcos também, mesmo parte histórica, vai falar também sobre o milagre de Jesus, ok? Vamos para outra parte aqui. Então, irmãos, eu separei essa última parte aqui, que é muito linda, a exegese que o autor faz sobre esse texto aqui, o diálogo com a samaritana sobre a água viva. Olha só que coisa maravilhosa, é um texto que todo mundo ama, E com essa interpretação fica mais interessante ainda. O pedido de Jesus, dá-me de beber, corresponde ao gênero literário das histórias de fontes, acima o comentário, verso 4 ao 6. Em João 4, este pedido pode ser visto em conexão com o esforço e a fadiga, a fome e a sede de Jesus durante sua viagem. Sobre o pano de fundo de outros textos do quarto evangelho, a sede de Jesus pode ser entendida também como expressão de sua sede pela salvação da humanidade. Olha, recordam-se imediatamente as palavras de Jesus antes de morrer na cruz. Tenho sede. João 19, 28. Também estas palavras não exprimem somente a sede física de Jesus. Essa compreensão do pedido de Jesus se confirma pelo verso 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. Jesus aparece em nossa narrativa como um ser humano que experimenta fome e sede, mas as carências físicas têm também seu lado espiritual. Isso se esclarece a seguir quando Jesus significa que seu alimento é fazer a vontade do Pai, que o enviou. Portanto, realizar a vontade salvífica do Pai. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que tem a questão física, que Jesus estava cansado da viagem e tinha ordenado que os discípulos fossem comprar algo de comer, ele também pede de beber. Além de estar falando que está com sede física, olha, são três ângulos que podem ser vistos nesse texto. Além da sede física, primeiro. Segundo, a questão da evangelização, ele falando que tem sede, no caso da interpretação do autor aqui, sede salvífica pela humanidade. E terceiro, até pela abordagem, como ele vai trazer assim, uma curiosidade na mulher samaritana sobre a água, da água de beber, puxou assunto sobre a água, até porque é interessante, porque até mesmo os judeus não se conversavam com o samaritano, então foi uma forma de abordar aquela mulher, trazendo uma curiosidade e trazer também a questão salvífica, que ele tinha sede, e ao mesmo tempo também iria aumentar a sede daquela mulher e saber a curiosidade por que de conversar com ela, por que tocando no assunto da água, da fonte, e também que ele teria a água
para dar àquela mulher. Ou seja, também ele concretizando, concluindo e também se alimentando de fazer a vontade do Pai, dando água de beber àquela mulher que precisava. Então, assim, a interpretação muito linda, sabe? É um texto que é belíssimo, todo mundo concorda com isso, mas essa interpretação deixa algo assim, uma espiritualidade muito profunda e bem característica, né, do Evangelho de João. Ok, irmãos? Tem muita coisa assim belíssima nesse livro. Eu recomendo que você tenha na sua estante essa obra belíssima do Johannes Beutler, Evangelho segundo João, que é um comentário da Edições Loyola. Ok? Fica até aqui esse comentário, essa dica de leitura para vocês. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.